As fotografias contam uma história, seja intencionalmente ou não. Na maioria das vezes, pequenos detalhes só vêm à tona depois que uma fotografia foi revelada, observada cuidadosamente, nos tempos modernos depois de ter sido olhada várias vezes em um smartphone, e um detalhe obscuro se manifestar no fundo. Outras vezes, uma fotografia parece perfeitamente normal, mas sua história de fundo ou eventos que aconteceram depois de tirada são assustadoras e aterrorizantes. No vídeo de hoje você vai conhecer algumas dessas fotos tiradas em um momento bizarro, para não dizer assustador. Mas primeiro peço que se inscreva em nosso canal, curte, comente e compartilhe com seus amigos, que com certeza eles vão gostar. Montanha de crânios. Preste atenção nessa foto. Essa foto absurda e cruel revela uma enorme montanha de crânio de bisões. Entre os anos de 1800 e 1900, os bisões eram mortos por caçadores americanos. Os caçadores tinham uma sede de sangue aparentemente insaciável pelos animais. Os trens da época estavam lotados de caçadores que partiam de suas casas para irem atrás dos bisões. Os caçadores atiravam da janela com o trem em movimento e matavam vários de uma vez. Uma vez que o bisão fosse abatido, os caçadores matavam e cortavam suas línguas. Os restos dos bisões eram deixados para se decompor ao sol quente. Entre 1872 e 1874, uma empresa ferroviária despachou 500.000 de peles de bisão para o leste. Por fim, a população de bisões foi quase dizimada. Seus números diminuíram para meras centenas, do que foi estimado entre 30 e 60 milhões. Esta fotografia capturou as consequências do massacre horrível. Ele retrata uma montanha de crânios de bisão no meio-oeste durante meados da década de 1870. Felizmente, conservacionistas, tribos indígenas, fazendeiros e muitos outros fizeram um esforço conjunto para salvar o bisão da extinção e hoje estima-se que haja 500.000 nos Estados Unidos. Criança na floresta. Essa imagem foi tirada por um caçador à noite em uma floresta, com uma câmera de visão noturna. Após várias horas caçando numa floresta, um caçador se depara com alguns animais. O caçador mata um dos animais e leva para sua casa. Até aí tudo bem, a não ser depois que o caçador resolve observar as fotografias tiradas automaticamente com sua câmera de visão noturna, observando uma a uma cuidadosamente. Uma das fotos tornar assustadoramente após perceber a presença de uma criança que aparece calmamente na cena, em estado de choque. As primeiras fotos foram tiradas no final da década de 1820, mas demorou mais um século para que os sorrisos se tornassem a expressão padrão nelas. Antes disso, expressões sombrias eram a norma, com alguns pesquisadores e especialistas modernos acreditando que dentes ruins poderiam ter sido uma das razões para fotos sem sorrisos naquela época. Outra teoria diz que, como as fotos demoravam muito para tirar no século XIX, era difícil para as pessoas segurar o sorriso por tempo suficiente. Durante a Grande Guerra, que durou de 1914 a 1918, havia ainda menos motivos para sorrir. Milhões de soldados e civis perderam suas vidas, e aqueles que sobreviveram à guerra foram submetidos a diversos tratamentos, vivendo suas vidas com membros perdidos e entes queridos desaparecidos. Nesta fotografia tirada nas trincheiras durante a Batalha de Flascocelete em setembro de 1916, o fotógrafo capturou não apenas atendentes médicos cuidando dos feridos dentro de uma trincheira, ele também capturou o que parecia ser um soldado feliz e sorridente. No entanto, olhando mais de perto a fotografia, é claro que o soldado, que está olhando diretamente para a câmera, está em estado de choque, e teve sua psique destruída ao testemunhar a morte e a destruição ao seu redor. Foto de resgate. Em 1º de fevereiro de 2012, Samantha Koenig, de 18 anos, foi sequestrada de seu local de trabalho em Anchorage, Alasca. Israel Keyes roubou o cartão de débito de Samantha e outros objetos de valor. Samantha foi estuprada e assassinada no dia seguinte. Deixando seu corpo em um galpão, Keyes partiu para Nova Orleans para se juntar à sua família enquanto todos partiam para o Golfo do México para um cruzeiro de 2 semanas. Quando o cruzeiro acabou, Keyes voltou ao galpão no Alasca e removeu o corpo de Samantha. Ele aplicou maquiagem em seu rosto e costurou suas pálpebras abertas. Ele então colocou um jornal de 4 dias ao lado dela e tirou uma foto.
Ele passou a enviar a foto e um pedido de resgate de $30.000 para os pais de Samantha. Depois, ele desmembrou o corpo dela e jogou as partes no lago Matanuska. A família devastada de Samantha pagou o valor do resgate, enquanto Case usava o cartão de débito de Samantha para fazer várias transações. Ele acabou sendo localizado e preso. Israel Case morreu por suicídio em 2 de dezembro de 2012 enquanto era mantido sob suspeita de assassinato. Invasor de fotografia. Como se pode notar, essa é uma foto bastante antiga. Acreditamos que os pais dessas crianças arrumaram cuidadosamente cada detalhe para que a foto saísse o mais perfeita possível. Porém, após as fotografias ser reveladas, aparece um homem assustador atrás, até parece com o Fred Krueger. Criança do vulcão. Em 1985, um desastre atingiu a pequena cidade de Armero, na Colômbia, quando um vulcão próximo entrou em erupção, causando um deslizamento de lama enorme e destrutivo. A erupção do vulcão estava fermentando desde a década de 1840. E, em setembro de 1985, havia liberado tremores tão violentos que os moradores das cidades vizinhas ficaram com medo. Nevado del Ruiz entrou em erupção em 13 de novembro de 1985, provocando deslizamento de lama. A lama cobriu pelo menos 85% de Armero, destruindo casas, estradas e pontes e prendendo os residentes que tentaram fugir. A maioria das pessoas da cidade morreu. Isso significava que apenas um quinto da população sobreviveu. Horas se passaram antes que os esforços iniciais de resgate começassem, deixando muitas pessoas presas e apavoradas antes de sua morte. 2 dias após o desastre, o fotojornalista Frank Fournier dirigiu-se a Armero com a intenção de tirar fotos do esforço de resgate. Fournier ficou chocado com o caos e os gritos horríveis de pessoas à beira da morte. Um fazendeiro se aproximou de Fournier e o levou até uma menina que estava presa embaixo de sua casa por 3 dias. Omaira Sanches Garzon, de 13 anos, foi enterrada com água e escombros até o pescoço, e a equipe de resgate trabalhava sem parar para libertá-la. Suas pernas estavam presas por alguma coisa debaixo d'água e no momento em que Fournier a alcançou, ela estava flutuando, e fora de consciência. Fournier tirou uma foto de Omaira, e a jovem pediu que ele a levasse para a escola porque ela não queria se atrasar para a aula. Fournier ficou com Omaira enquanto voluntários e equipes de resgate tentavam salvá-la. A certa altura, ela pediu que a deixassem descansar e se despedir de sua mãe. Omaira morreu 3 horas depois.